O imperador continua, mencionando que há mais presentes que gostaria de oferecer a Yan. Seus servos trazem um grande baú repleto de ouro, e Yan nota o quão pesado parece ser. Além disso, presenteia Yan com um grupo de empregadas domésticas, dizendo que as enviará para sua mansão para garantir que sua estadia seja o mais confortável possível. Yan mal pode acreditar. Parece que sua mãe não terá mais que se preocupar com a limpeza. Ele agradece sinceramente ao imperador por tanta bondade e parte. Yan fecha a porta atrás de si e respira profundamente. O imperador certamente é diferente dos outros. Ele começa a andar, assumindo que o imperador deve tratar todos dessa maneira, assim como Rhaenyra fazia. Por enquanto, Yan precisa seguir em frente, pois o tempo é curto e ele está ansioso para usar seu selo imperial. Ele sai e mostra o selo a um guarda, pedindo para ser guiado até o jardim. O guarda concorda e, após algumas instruções, Yan chega ao local que desejava visitar, o porto seguro da família imperial. Lembranças de sua vida anterior voltam à mente de Yan, com Rhaenyra descrevendo o lugar como um local sagrado, onde as pessoas servem ao imperador, imperatriz e apenas a elite tem permissão para entrar. Yan se esgueira, observando em uma esquina para verificar se há guardas por perto. Alguns estão presentes, mas todos parecem estar dormindo profundamente. Parecem ser os piores guardas que ele já viu. Yan se aproxima deles e utiliza sua magia para confirmar que estão verdadeiramente inconscientes. Em seguida, começa a explorar, embora não esteja claro o que está procurando. Ele tem a sensação de que está por ali, perto do caixão do primeiro imperador. Demora um pouco, mas Yan verifica todos os cantos, usando sua magia para iluminar o caminho. Finalmente, encontra o que procurava. Seus olhos se arregalam, incapaz de acreditar no que vê. Este é o motivo pelo qual ele queria explorar o palácio. O item que encontrou são os cogumelos coração de pedra, de cor marrom. Eles crescem ao lado de um caixão. Yan corre até lá e os colhe, colocando-os em um saco marrom, convencido de que deve ser o suficiente para o que ele precisa. De repente, ouve vozes de duas pessoas se aproximando. Yan se prepara para se esconder e escutar o que estão dizendo. Yan age rapidamente, desligando sua luz mágica e se escondendo, curioso sobre quem poderia estar ali. Ele percebe que é um mágico e nota preocupação em seu rosto, indicando que talvez ele não devesse estar naquele lugar. A pessoa com quem o mágico está falando é uma das princesas, a princesa Harry. A princesa assegura ao mágico, cujo nome é Kevin, que ambos têm razões legítimas para estarem ali. No entanto, não fica claro por que exatamente estão ali. Yan os espia secretamente por um tempo, observando a conversa. Kevin, o mágico, está claramente preocupado e acredita que a Torre de Marfim deve saber o que estão fazendo ali. Mas Harry insiste que seria muito perigoso tentar descobrir através desse meio. Kevin então pergunta se ela memorizou os feitiços básicos que ele lhe ensinou. A princesa sorri e assegura que sim. Ela começa a demonstrar seus poderes mágicos, deixando a mana fluir e invocando uma bola de luz. Yan observa em completo choque. Ele não tinha ideia de que a princesa Harry tinha a habilidade de usar mana. Ele se lembra dela de sua vida anterior, quando ela passou toda a sua vida em uma espécie de gaiola, como um pássaro, após Rhaenyra tornar-se imperador. Ele executou o príncipe Hayden, que partiu seu coração e, finalmente, levou-o a acabar com sua própria vida. Yan não pode acreditar que esta mulher é uma mágica e está escondendo isso de todos neste império. Esconder o fato de que você possui talento mágico da Torre de Marfim é um crime muito grave. O mágico Kevin também deve saber disso, mas concordou em ajudá-la a praticar magia secretamente, e é por isso que eles estão aqui neste lugar isolado. Yan sai e os dois se viram depois de ouvir um barulho. Kevin enlouquece, não querendo ser pego. Ele diz que eles deveriam acabar com a prática de hoje cedo. A princesa Harry diz a ele para relaxar e que apenas a família imperial pode entrar para que ela tenha certeza de que eles estão sozinhos. Yan faz isso fora sem ser visto. Ele aprendeu muitos fatos surpreendentes e interessantes hoje.
Pensar que a princesa cometeu um crime escondendo seu talento, ele percebe que ela provavelmente fez isso porque tem medo da Torre de Marfim. O mestre da torre Herbert claramente quer que seu irmão Rhaenyra herde o trono e ter um mágico poderoso na família poderia mudança que mesmo fazendo dela um alvo para assassinato. Ian continua com seu dia saindo do jardim e agradecendo ao guarda por mostrar-lhe o caminho mais cedo. O guarda pergunta se ele se divertiu, ao que Ian respondeu com um sorriso no rosto. Ele corre de volta para sua nova mansão pronto para fazer uso dos cogumelos que ele acabou de encontrar. Assim que entra, ele é saudado por um mordomo que leva sua jaqueta e o alquimista Ledio explica onde todos estão. Vanessa está em outra sala, interagindo com as novas empregadas enviadas pelo imperador. Douglas, por sua vez, explora a mansão, encantado com o tamanho e a grandiosidade do lugar. Ian fica contente ao saber que todos estão se adaptando bem e pede para falar com o alquimista Ledio em particular. Os dois se dirigem a uma sala isolada e Ian fecha a porta para garantir privacidade. Ele encara Ledio com uma expressão séria e pergunta se ele pode criar uma poção secreta. Ledio fica confuso, querendo entender que tipo de poção Ian precisa e por que estão mantendo o segredo. Ian retira os cogumelos coração de pedra que acabou de colher. Eles têm a capacidade de adormecer os nervos, e em casos extremos, podem até parar um coração. Ian os exibe para Ledio, que fica ainda mais perplexo, sem compreender como Ian espera que ele crie uma poção a partir de algo tão venenoso. Os olhos roxos de Ledio, marcados por listras brancas, percorrem o rosto de Ian, demonstrando sua confusão. Ian explica que precisa de uma poção que o torne imune à magia de interrogatório, onde um mago é capaz de determinar se alguém está dizendo a verdade ou mentindo. Ele fica diante de Ledio, questionando se isso é possível. Algo que ele será capaz de fazer por ele ou não. Ledio já ouviu falar de magia de interrogatório antes e não sabe se é mesmo possível fazer uma poção para impedi-lo de funcionar. Ele diz que vai precisar de fazer muitas experiências para acertar e que vai demorar um pouco. Os nossos protagonistas esperavam uma resposta semelhante a esta, sabendo que não é uma coisa fácil perguntar. Ele diz ao alquimista para fazer o seu melhor e tomar o seu tempo. Enquanto estão discutindo isso, alguém bate à porta da sala em que estão. Ao abrir a porta, Ian vê que é uma empregada doméstica. Ela baixa a cabeça para mostrar respeito e está segurando uma bandeja com uma carta sobre ela. A carta é endereçada a Ian. Ele a remove do envelope e começa a lê-la. Vê que é da Torre de Marfim. Ela afirma: querido mágico Ian Page, assim como a família imperial, a Torre de Marfim ansiosamente aguarda conhecê-lo. Gostaríamos de agendar uma reunião com você antes de começar a frequentar a academia. Já é um mágico decente, com habilidades além do mágico médio, e será difícil para você se relacionar com os alunos que ainda só podem usar a magia do iniciante. Portanto, gostaríamos de organizar uma reunião simples com você exatamente uma semana a partir de hoje. Depois de ler esta carta, Ian fica um pouco preocupado se estará visitando os magos na Torre de Marfim em breve, então, ele precisa se preparar. Ele muda de ideia em relação ao que disse anteriormente e diz a Ledio, o alquimista, que vai precisar da poção em uma semana e que ele deve agir rapidamente. Ele precisa dela antes de sua reunião na Torre de Marfim. Ledio pensa que isso será impossível e que mesmo que sacrifique seu sono, lutará para conseguir. Ele se pergunta o que diabos fará para terminá-la a tempo. Ian apenas pede desculpas, mas garante a Ledio que precisa da poção em uma semana, não importa o que aconteça. Ele promete tentar o seu melhor, está confiante em suas habilidades e tem certeza de que pode conseguir. Ir para a Torre de Marfim sem esta poção seria fatal. Uma semana já passou e agora é hora de Ian participar de sua reunião na Torre de Marfim. Atualmente, ele está a caminho, viajando em uma carruagem. Assim como ele perguntou ao alquimista, Ledio conseguiu fazer a poção. Ela é feita a partir do ingrediente de cogumelo de coração de pedra e permitirá ao consumidor manter uma frequência cardíaca normal durante 2 horas depois de beber. Isso significa que nosso protagonista será capaz de usá-la para evitar ser detectado por magia de interrogatório,
que é um tipo de magia usado para verificar se alguém está mentindo. Ian olha pela janela para a Torre de Marfim. É alta e branca, com uma aparência um tanto desgastada, sobre a qual não posso opinar. Ele se lembra tão bem de sua vida anterior e agora está de volta. A carruagem para na entrada da frente e o motorista informa aos nossos protagonistas que chegaram. Ao sair da carruagem, ele é saudado por uma maga que o recebe. Ela tem grandes óculos, sardas e o cabelo está trançado. Ela diz a Ian que o levará ao mestre da torre, Herbert. Ele a segue para dentro e entram no hall de entrada. A mulher começa a descrever o layout, mas Ian já sabe tudo isso. O lugar não mudou em nada desde sua vida anterior. É o mesmo no presente e no futuro. A mulher gesticula para um disco de ouro que está no chão. Este dispositivo é chamado de elevador de mana e pode ajudar as pessoas a viajar para diferentes andares na Torre de Marfim, explica. Para Ian, parece apenas um elevador comum, mas tudo bem. O elevador de ouro é capaz de chegar ao último andar imediatamente e é usado exclusivamente por magos de alto escalão. A mulher instrui nosso protagonista a pisar no disco de ouro. No último andar, ele encontrará a sala dos mestres da torre, onde os magos de alto escalão estarão esperando por ele. Ian segue suas instruções e um feixe de luz dourada dispara para cima. Acho que não é um elevador normal, pensa enquanto está subindo. Ian puxa a poção do bolso e a segura, levantando-a até a boca e a consumindo como se estivesse tomando tiros em uma festa. Os efeitos durarão 2 horas a partir de agora. O elevador completa sua jornada e chega a uma parada abrupta. A luz dourada ainda brilha em direção ao céu. Na frente de Ian está uma grande porta. Esta deve ser a sala dos mestres da torre. Ao entrar, ele se prepara para a sala. A primeira coisa que Ian vê é o mestre da torre, Herbert. Ele cumprimenta os nossos protagonistas e agradece por aceitar o convite. Herbert aconselha Ian a não ficar apenas perto da porta, convidando-o a se aproximar e se sentar mais perto. Herbert não é a única pessoa presente. Quando Ian olha para sua direita, ele vê um grupo de outros homens, todos com expressões sérias, como se não estivessem ali para brincadeira. A cena é semelhante à sua esquerda, mas em vez de homens, há mulheres. Ian é tranquilizado de que não há razão para ter medo ou se sentir intimidado. Esta é apenas uma tradição para aqueles que são aceitos como um mago na Torre de Marfim. Ele se aproxima de uma cadeira solitária no centro da sala e se senta nela. Ele observa a atmosfera e percebe que essas pessoas estão tentando incutir obediência nele desde o início. Herbert convoca algum tipo de roteiro da palma da mão e começa a fazer um discurso, afirmando que, depois de ouvir sobre as habilidades excepcionais do nosso protagonista, todos ficaram bastante desconfiados. No entanto, como os magos compartilham mana, têm um vínculo ainda mais forte do que irmãos de sangue. Convidaram Ian aqui hoje para começar de novo e se livrar de quaisquer suspeitas que possam ter. Ian, brincando, pergunta se isso significa que vão torturá-lo ou algo assim. O tom sério de Herbert é quebrado por um momento quando ele sorri um pouco. É claro que não vão torturá-lo, a Torre de Marfim não usa métodos tão bárbaros. Apenas farão algumas perguntas e ele precisa respondê-las com sinceridade. Os olhos de Herbert brilham em azul enquanto ele ativa sua magia de interrogatório, que pode detectar mentiras. Todos se preparam para começar. Herbert e nossos protagonistas sentam-se frente a frente, enquanto todos os outros se posicionam nas laterais. Ian nota que estão realmente fazendo um grande esforço para intimidar um jovem de 12 anos. Herbert começa a ler em voz alta a biografia de Ian. Seu nome completo é Ian Page, nascido no ano de 488. Seu pai, Bran, era um aventureiro errante, e sua mãe, Vanessa, é uma serva no castelo do Senhor. O mestre da torre pede para Ian confirmar se tudo isso é preciso. Então, um homem careca, chamado Baldi, pergunta sobre a relação de Ian com o alquimista Ledil. Ian explica que sua mãe tem um corpo frágil e ele necessita de um alquimista para fornecer medicamentos constantemente.
Outra pessoa faz uma pergunta, querendo saber por que ele visitou a antiga Torre de Marfim na primeira vez. Ele realmente foi em busca de um livro de feitiços raro, mas, é claro, não revela isso, e mente dizendo que ouviu muito sobre o lugar e só queria dar uma olhada. Um homem de casaco verde traz à tona Cecília, a espiã do Império de Coldwood, que Ian ajudou a capturar. Na primeira parte, Ian inventou uma história, alegando ter testemunhado Cecília conversando com outro espião e que ela tentou matá-lo depois que ele os viu. O homem de jaqueta verde questiona se essa história é realmente verdadeira, pois ele não conseguiu fazer Cecília confessar nada. O suor escorre da bochecha de Ian, mas ele mente através dos dentes, insistindo que a história é verdadeira. Ele não pode dizer a eles que sabia que ela era uma espiã devido à sua vida anterior. As perguntas continuam chegando, parecendo uma espécie de interrogatório policial. Uma mulher mais velha quer saber se Ian realmente nunca foi ensinado magia por ninguém antes, como ele alegou. Geralmente, as pessoas com poder mágico precisam passar por um treinamento rigoroso em uma academia para aprender a lançar feitiços. No entanto, Ian foi capaz de usar bolas de fogo, invocação de espíritos e até mesmo a magia de geada nova sem nunca ter sido ensinado. A mulher quer uma explicação concreta, não apenas uma resposta vaga. Ian se prepara para mais uma mentira. Ian diz que os feitiços simplesmente surgiram em sua mente. Tudo o que fez foi imaginar fogo queimando sobre sua palma e, um dia, isso se tornou realidade. Para provar seu ponto, ele demonstra isso ali mesmo. A sala entra em caos, com muitas pessoas gritando que isso é impossível e sua história é absurda. O ambiente está repleto de choque e incredulidade. Todos se voltam para o mestre da torre, Herbert, que tem a cabeça apoiada nas mãos. Ele confirma que deve ser verdade. Mesmo utilizando a magia de interrogatório mais poderosa disponível na Torre de Marfim, não é capaz de detectar nenhuma mentira vinda de nosso protagonista. As habilidades de Ian são tão impressionantes que Herbert começa a considerar se ele poderia ser a reencarnação do lendário primeiro mago. Ou talvez ele seja um mago de alta classe capaz de contornar a magia de interrogatório. No entanto, dada a tenridade de Ian, Herbert acha impossível que um garoto tão jovem possua a quantidade de mana necessária para realizar algo assim. Com a cabeça ainda apoiada nas mãos, Herbert apenas observa Ian. Um silêncio denso enche a sala. Por um momento, o silêncio reina supremo, até ser quebrado quando uma mulher de cabelos ruivos se levanta da cadeira. Em voz alta, ela se apresenta como Helene e exclama que isso é estúpido, que todos estão fazendo perguntas tão triviais. Os outros tentam acalmá-la, mas Helene insiste em querer a verdade. Ela marcha até Ian, com a mão no quadril, e faz a pergunta que todos na sala estão ansiosos para saber: quem exatamente é você? Helene quer ouvir diretamente da boca de Ian quem ele acredita ser para continuar ouvindo essas afirmações que ela considera ridículas. Ian reconhece Helene de sua vida anterior. Ela realmente é esse tipo de mulher. Ela era a mais jovem mágica de alto escalão da 4ª classe antes de Ian chegar, e sua personalidade agressiva e temperamental lhe rendeu o apelido de A Mulher de Fogo. Ian decide responder à agressão de Helene, dizendo que todos na sala já sabem quem ele é. Afinal, está tudo escrito no texto que o mestre da torre leu anteriormente. Ele se apresenta como Ian, nascido no ano de 488. Ian até questiona se Helene sabe ler. Por que ela faria uma pergunta tão óbvia? Claro, isso deixa Helene furiosa. Ela começa a ferver de raiva, pronta para ensinar uma lição a nosso protagonista por ter agido tão atrevidamente. A tensão na sala aumenta, criando um ambiente eletricamente carregado. Herbert age rapidamente para evitar que a situação se agrave. Ele grita com força suficiente para que sua voz ecoe por toda a sala, fazendo com que todos se virem para olhar em sua direção. O mestre da torre se prepara para fazer uma última pergunta, e pelo que parece, será crucial. Ele traz à tona o guarda que Ian encontrou no início da primeira parte, chamado Jonathan. Jonathan havia insultado a mãe de Ian. No entanto, o soldado foi encontrado morto no dia seguinte, afogado em um lago próximo.
Ao examinarem o corpo, foram detectados vestígios de mana, indicando que o ato foi obra de um mago. Herbert quer saber se Ian teve alguma participação na morte do soldado. Ele observa atentamente os efeitos de sua magia de interrogatório sobre Ian. Herbert nota que o comportamento de Ian não mudou. Uma pessoa comum teria perdido a compostura ao ser suspeita de assassinato, mas não nosso protagonista. Isso se deve, provavelmente, aos efeitos do remédio do oceano. Embora no fundo Ian esteja preocupado, pensa que se seu batimento cardíaco permanecer normal em uma situação como essa, poderia ser ainda mais suspeito do que se estivesse acelerado. Ele se prepara para responder, ponderando se deveria dissipar os efeitos das poções agora. Ian diz a todos que vai dar a resposta que desejam ouvir. Com a mão sobre o coração, ele afirma que não teve nada a ver com a morte do guarda. A magia de interrogatório inunda a sala e todos os magos fixam seus olhares em sua direção. Parece que todos podem sentir que ele está mentindo. No entanto, o mestre da torre não o confronta sobre isso, apenas pede para confirmar o que acabou de dizer. Ian abaixa a cabeça em um breve silêncio que paira pelo quarto. Herbert decide deixar o assunto por isso, agradecendo Ian por responder a uma pergunta tão delicada. Ele sugere que o guarda provavelmente tropeçou e caiu da ponte, afogando-se acidentalmente enquanto estava bêbado. Ian parece um pouco confuso, incapaz de ter certeza se o mestre sabe que era uma mentira e por que não o confrontou. Herbert segue adiante, expressando o desejo de encerrar e compartilhar uma refeição juntos. No entanto, ainda há procedimentos que precisam ser realizados. A Torre de Marfim nunca testemunhou uma habilidade como a de Ian antes. É um poder desconhecido, algo que eles não têm conhecimento. Por isso, precisam de um método para avaliar suas habilidades, considerando sua capacidade de mana e seu potencial de crescimento. Na frente de Ian está um item conhecido como acumulador de mana. Pode-se dizer que é a força motriz que impulsiona a maioria dos componentes na Torre de Marfim. Atualmente, parece vazio, pois não foi preenchido com mana. Quanto mais carregado com mana, mais azul ele se torna. Herbert pede a Ian que se aproxime do acumulador e injete toda a sua mana nele, para que possam descobrir qual é o seu limite. Ian se aproxima da grande esfera e esfrega as mãos sobre ela. Ele sabe que o acumulador pode ser carregado até uma quantidade de mana que os mestres de terceira classe normalmente possuem. Portanto, a opção mais segura seria para ele carregá-lo até um nível de segunda classe. Se ele demonstrar aos presentes o nível de mana que estão esperando, poderá reduzir as suspeitas em torno dele. No entanto, enquanto Ian injeta sua mana na esfera, ele começa a ter dúvidas. Em sua vida anterior, ele era apenas um mágico de 8ª classe e trabalhou duro para aumentar seus poderes. Ele não era um sábio ou um líder, apenas conseguia observar a situação e calcular o melhor movimento. Nesta nova vida, ele tem escondido tudo e desistido de muitas coisas para não ser descoberto. Ele poderia ter poder, riqueza e fama, mas essas coisas não são importantes para ele. Ele está disposto a abrir mão de qualquer coisa para manter seu segredo, exceto sua magia. E assim, continua injetando no acumulador toda a sua mana. Ian diz para si mesmo que não vai permitir que ninguém se torne mais poderoso do que ele e que não vai esconder os poderes pelos quais tanto trabalhou em sua vida anterior. A esfera agora brilha em um azul intenso, e está tão cheia de mana que pedaços dela se desprendem e voam pela sala. As pessoas cobrem seus rostos, tentando obter um vislumbre do que acabou de acontecer, mas a fumaça torna difícil enxergar. Conforme ela se dissipa, nosso protagonista é revelado, segurando o peito e respirando profundamente após exercer tanto poder. A boca de Herbert se abre, mas ele fica sem palavras. O mesmo ocorre com todos os outros na sala, todos se perguntando como algo assim é possível. Helene, a ruiva, se inclina e pega um fragmento do dispositivo quebrado do chão. Ela olha para Ian. O limite do acumulador de mana era para um nível de mestres de terceira classe. Agora que Ian o quebrou, isso significa que suas habilidades são ainda maiores do que imaginavam.
Conforme a fumaça começa a se dissipar da sala e Ian se recupera da exaustão, ele percebe que não há como voltar atrás agora. Ian agora está diante de todos como um verdadeiro prodígio. Alguns momentos depois, todos os outros mágicos se reúnem em uma sala privada para discutir a situação. Um punho bate na mesa, expressando a frustração e preocupação de todos. Os rumores que ouviram sobre nosso protagonista são todos verdadeiros. Ele deve ser pelo menos um mestre de 4ª classe, o que significa que está no mesmo nível que todos na sala, exceto Herbert, o mestre da torre. E quando Ian afirmou que não matou Jonathan, ele estava definitivamente mentindo. A Torre de Marfim precisa aprender a controlar Ian, pois há o risco de ele se tornar uma pessoa extremamente perigosa. Um dos magos sugere que o isentem da admissão na academia e, em vez disso, concentrem-se em torná-lo leal à Torre de Marfim o mais rápido possível. Herbert admite que isso seria desafiador, mas provavelmente seria a melhor abordagem. Seria um desperdício de tempo colocá-lo na academia, e suas habilidades excepcionais só fariam com que os outros alunos se sentissem inadequados. Até os magos mais experientes da Torre de Marfim ficaram perplexos com suas habilidades. Imaginem como jovens estudantes que mal começaram a usar magia se sentiriam diante de tal prodígio. Herbert enfatiza que, no momento, se Ian matou ou não o guarda não é o ponto principal. Com a magia de interrogatório à disposição, eles serão capazes de descobrir a verdade. Um dos magos então ressalta que não se deve subestimar a importância de fortalecer os mágicos da Torre de Marfim. Quanto mais poderosos eles forem, maior será o prestígio da torre em comparação com os impérios estrangeiros. Portanto, será do interesse deles reconhecer Ian Page como um mago de alto escalão. Isso não apenas consolida o status da torre, mas também anuncia o surgimento de um novo mago de 4ª classe, levando em conta sua idade e habilidades extraordinárias. Herbert acredita que seria mais benéfico para Ian receber treinamento personalizado de outros mágicos de alto escalão. Todos na sala concordam com a ideia, e Herbert está satisfeito por ter o apoio de todos. Ele está prestes a escolher qual mágico será encarregado do treinamento de nosso protagonista. No entanto, alguém levanta a mão e se oferece para assumir essa responsabilidade. A cena muda para Ian, que está do lado de fora, admirando a Torre de Marfim em toda a sua majestosidade. Ele está encantado com a beleza do local. Ele sempre esperou que um dia seria reconhecido como um mago de alto escalão, mas não imaginou que isso aconteceria tão rapidamente. Antes que ele possa continuar com seus pensamentos, alguém chama seu nome, fazendo com que ele se vire para ver quem é. É a mulher que ele conheceu quando chegou pela primeira vez. Ela ouviu a notícia e está extremamente feliz ao saber que Ian agora é um mago de alto escalão de 4ª classe. Ela expressa seu espanto por ele ter alcançado tal feito aos 12 anos. Em meio ao seu contentamento, ela conclui que isso deve significar que os rumores insensatos que ouviu sobre ele são verdadeiros. Ian fica um pouco confuso, se perguntando que tipo de rumores estão circulando a seu respeito. A mulher continua, afirmando que será assistente mágica de Ian pelo próximo ano e o guiará por todo o local. Ela espera que possam trabalhar bem juntos. Ian a interrompe, dizendo que ela não precisa falar de forma tão formal, afinal, ela é mais velha que ele. Levando isso em conta, a mulher oferece a Ian um tour pelo local. O primeiro lugar que visitam é a Academia da Torre, com seus imponentes pilares e uma estética reminiscente da Roma antiga. Este é o local onde Ian deveria se inscrever na academia, mas, em vez disso, ele receberá treinamento pessoal dos mágicos de alto escalão. Ian compreende que treinamento pessoal é apenas uma maneira elegante de dizer isso. Ian percebe que estão realmente tentando mantê-lo sob controle, como se tentassem transformá-lo em um cão obediente. Ele suspeita que essa foi provavelmente a ideia de Herbert. Ele se dá conta de algo enquanto caminha pela academia. São todos os seus antigos amigos que estavam treinando na academia ao mesmo tempo que ele em sua vida anterior. Ele recorda que todos eles foram mortos durante uma das primeiras guerras, e ele pensou que nunca mais os veria.
Ian sabe que será desafiador estar tão próximo deles quanto antes, mas com certeza vai cumprimentá-los se tiver a oportunidade. Seu guia o conduz ao seu laboratório de pesquisa pessoal. Ela aponta para uma porta de madeira com marcas douradas, explicando que usou magia de limpeza para garantir que a sala esteja impecável. Nosso protagonista entra na sala e mal pode acreditar no que vê. Um piano de cauda ocupa o espaço de fundo, enquanto uma mesa com frascos e instrumentos está à direita. É o mesmo laboratório que ele usava em sua vida passada. A mulher explica que há 300 anos, quando a Torre de Marfim foi realocada, havia 24 mágicos de alto escalão. No entanto, agora, são menos da metade desse número, então há muitos quartos disponíveis. Ela informa Ian que o mestre da torre concedeu a ele o uso deste laboratório para suas pesquisas. Em seguida, pede a Ian para esperar ali por um momento enquanto ela vai buscar um mago que o instruirá. Ela sai da sala e fecha a porta, deixando nosso protagonista sozinho no mesmo lugar onde ele passou tanto tempo em sua vida anterior. Já faz muito tempo desde que esteve aqui pela última vez. Ele só teve acesso a este quarto aos 19 anos, e agora, aos 12, está de volta. Ian começa a elaborar um plano de longo prazo agora que possui a autoridade de um mago de alto escalão. Há apenas uma coisa a fazer: ele precisa formar um novo grupo dentro da Torre de Marfim nos próximos 6 anos. O príncipe Rhaenyra está prestes a iniciar seus movimentos para se tornar imperador. Este é o mesmo homem que traiu Ian em sua vida anterior, envenenando. Ian sabe que o mestre da torre, Herbert, estará fortemente apoiando Rhaenyra em sua busca pelo trono imperial. Ian compreende que estabelecer um grupo que possa lutar contra isso será uma tarefa difícil. Os magos são leais ao mestre da torre, principalmente devido ao seu poder avassalador e alto status. Ian percebe que, para influenciar as pessoas, ele precisa se tornar mais forte do que o mestre da torre Herbert. Ele está disposto a trabalhar incansavelmente e acredita que haverá um momento em que ele irá governar toda a Torre de Marfim. Até lá, ele deve continuar agindo como uma criança obediente. Ian é consciente de que vai demorar um pouco até que ele alcance um nível de poder condizente com seu atual corpo infantil. Ian está imerso em seus pensamentos sobre o plano que está começando a elaborar quando, de repente, a porta é arrombada e alguém entra com uma energia como se fossem agentes do FBI em um ataque surpresa. Rapidamente, Ian se vira e vê que é a ruiva Helene. Parece que ela é a maga que se ofereceu para instruí-lo. Ao vê-la, Ian solta um suspiro. Tinha que ser ela, dentre todas as pessoas. Helene entra na sala com um sorriso no rosto, claramente ansiosa para começar. Ela cumprimenta nosso protagonista com um tom sarcástico, chamando de pirralho arrogante. Ian a olha com irritação, como se já estivesse cansado desse comportamento infantil. Helene, por sua vez, parece mudar de ideia e continua, dizendo que Ian não é apenas arrogante, mas algo muito mais. Ela se aproxima de Ian e começa a explicar como as coisas vão funcionar. Discute sobre os maneirismos básicos, história e teoria da magia que normalmente seriam ensinados na academia. No entanto, o mestre da torre quer que Ian aprenda todas essas coisas sem frequentar a academia. A desculpa dada foi que isso desencorajaria os outros alunos. Helene utiliza sua magia para folhear alguns livros em uma estante próxima, exclamando que essas coisas são inúteis, e os joga de lado. Ian observa os livros jogados no chão, pensando que esse não é o seu estilo. Ele prefere aprender com os mais experientes do que se dedicar a estudos teóricos. Helene se inclina mais perto de Ian, mencionando Cecília, a espiã do Império Coldwood que encontraram na primeira parte. Helene recorda como Cecília era renomada no campo do combate mágico e pondera sobre o que poderia ter alcançado se não fosse por sua escolha de se tornar uma espiã. Ian permanece em silêncio, absorvendo as palavras e observações de Helene. Ela decide que, já que será sua professora, pelo menos deve lhe ensinar algo. Helene explica que existem diferentes tipos de magos: os treinados para o combate, os mais agressivos, os magos de apoio, que são defensivos, e aqueles que dedicam suas vidas à pesquisa.
Ela acrescenta que um mago que não se encaixa em nenhum desses rótulos é geralmente considerado menos valioso. Ao olhar para Ian, ela o desafia a adivinhar que tipo de maga ela é. Ian responde com desinteresse e arrisca um palpite, sugerindo que Helene seja provavelmente uma maga de combate do tipo A. Ela confirma, afirmando que não há ninguém melhor do que ela no campo de batalha. Helene ressalta que sua abordagem é única e que ela ensinará Ian de acordo com seu próprio estilo. Ela instrui Ian a segui-la, sabendo que ele não tem escolha a não ser obedecer. Ao saírem para uma área aberta sob o sol, Helene explica que eles estão aqui para lutar. Ela ordena que Ian ataque como se estivesse lutando pela sua vida, prometendo ensiná-lo depois. Entretanto, Ian está atingindo seu limite. Ele mal pode acreditar que essa mulher é a mesma de sua vida anterior, sempre procurando por confrontos. Os olhos de Ian brilham em azul, indicando sua preparação para a ação. Desta vez, ele não dará a Helene a chance de começar. Ele está determinado a acabar com isso aqui e agora. Os espectadores começam a se reunir, curiosos sobre o que está acontecendo e por que um jovem de apenas 12 anos está prestes a enfrentar alguém tão poderoso quanto Helene. Helene sorri para a multidão, já pressupondo sua vitória, afinal, ela é a professora. Ela autoriza Ian a fazer o primeiro movimento. Ian, determinado, retira uma peça de roupa e avança lentamente, questionando se ela está certa do que está prestes a acontecer. Helene apenas debocha, dizendo que ele não deveria estar ficando nervoso agora, quando estava tão ousado anteriormente. Ian mal pode esperar para silenciar essa mulher, e a batalha tem início. Ele ergue a mão, e um brilho azul surge. Helene presume que ele está conjurando algum tipo de barreira ou escudo. Ela ri, afirmando que não importa qual barreira ele erigir, ela a destruirá em um instante. Chamas se avolumam ao seu redor, intensificando-se à medida que ela prepara seu ataque. Enquanto isso, Ian emprega um feitiço de bloco de gelo, fazendo com que um fragmento gélido envolva seu corpo, protegendo-o. Ele sabe que precisa suportar o frio lá dentro para ter alguma chance. Helene não demonstra surpresa e segue em direção a ele, golpeando o gelo. Ela reconhece que é a melhor estratégia que ele poderia conceber. Ela se pergunta se ele planeja apenas permanecer ali até que seu mana se esgote. O bloco de gelo representa a barreira mais formidável capaz de proteger os praticantes de magia, porém, também os coloca em um estado semiconsciente, impossibilitando o uso de qualquer outra forma de magia. Helene encolhe os ombros, percebendo que foi ingênua ao esperar um combate digno de um adversário tão jovem. De repente, um som ressoa e o chão treme, fazendo com que todos os espectadores se virem para descobrir o que está acontecendo. A ruiva se volta para nosso protagonista, e o que ela testemunha a surpreende profundamente. Dentro do bloco de gelo, ele a encara diretamente nos olhos, surpreendendo-a com sua capacidade de se mover e manter-se consciente enquanto está preso. Ian canaliza sua magia e videiras semelhantes a gramíneas começam a brotar e crescer altas ao redor, cercando árvores que se assemelham a Helene. Ela só pode olhar para cima, seu semblante pálido, imaginando como isso é possível. A situação parece insana, e ela começa a se arrepender de ter decidido enfrentar esse desafio. As videiras avançam implacavelmente em sua direção, estendendo-se em direção ao céu e visíveis a quilômetros de distância. Helene tenta desesperadamente evitá-las, esquivando-se e tentando tecer um caminho, mas é em vão. Parece não haver fim para elas, e não importa quantas sejam destruídas, elas continuam a se regenerar. Ela compreende que se essa situação persistir, pode vir a perder para uma criança de apenas 12 anos, e a perspectiva é embaraçosa. Para triunfar, ela compreende que precisa encontrar uma forma de libertar Ian do bloco de gelo. Ela se concentra, tentando conceber uma estratégia, enquanto se questiona como ele consegue conjurar magia de dentro do gelo. Contudo, seus pensamentos a absorvem por tempo demais. As vinhas se aproximam e a prendem. Elas enrolam-se em torno de seu pescoço e membros, tornando-a completamente imóvel. Helene agora se encontra incapacitada, a vitória escapando de suas mãos, e o constrangimento pairando sobre ela.
Ser derrotada por uma criança de 12 anos seria um golpe duro para sua reputação. Ian emerge do bloco de gelo com os punhos cerrados, uma aura de determinação o envolvendo. Tudo que Helene pode fazer é rir e aceitar a derrota. Ela tinha ouvido rumores de que Ian possuía habilidades comparáveis às do lendário primeiro mago, e parece que esses boatos eram verdadeiros. Ela pede a nosso protagonista que a liberte das vinhas repugnantes, mas Ian se recusa, afirmando que seria prematuro encerrar a batalha tão cedo. Helene, agora um pouco apreensiva, já admitiu sua derrota, mas Ian tem outros planos em mente. Lentamente, Ian ergue o braço no ar, a palma virada para o céu. O ambiente começa a eletrificar-se e nuvens escuras se formam sobre os dois combatentes. Helene, desesperada, súplica para que ele pare, insistindo que eles deveriam apenas estar lutando e que tudo já estava acabado. No entanto, Ian a ignora e convoca um raio do céu sombrio, apontando o dedo para o oponente. Ele ameaça que estão sempre prontos para cozinhá-la como uma tira de galinha. O rugido do trovão e o clarão de raios amarelos rasgam o céu. Por um instante, todos os presentes seguram a respiração, observando com expressões preocupadas. O destino de Helene pende no equilíbrio, enquanto a energia do raio desaba em direção a ela. O raio erra o alvo, passando entre as pernas de Helene e atingindo o chão. Ela engasga, sem fôlego de puro pânico diante da situação. Ainda assim, ela se sente grata por ter escapado com vida e começa a recuperar a compostura. Entretanto, sua calma é efêmera, pois Ian se aproxima e se ajoelha diante dela, despertando um novo surto de pânico. Helene grita para que ele se afaste, mas ele se aproxima com um olhar presunçoso, questionando se há algo mais que ela gostaria de lhe ensinar. A ruiva não responde, apenas baixa a cabeça, envergonhada por não querer arriscar novamente sua vida. Vendo que ela está verdadeiramente derrotada, Ian a libera das vinhas e se afasta. Ele afasta a multidão de espectadores que se aglomerou desde o início da batalha e pede que todos saiam do seu caminho, pois está se sentindo um pouco exausto com tantas testemunhas. O rumor da derrota de Helene se espalha rapidamente. Alguns dias se passam na Torre de Marfim. Vemos o mestre da torre, Herbert, caminhando com sua grande vara ao lado de outro mago. O mago informa Herbert de que Helene não está se recuperando bem após sua derrota. Ela está em um estado frágil e não tem se alimentado nos últimos dias. Embora Herbert mostre grande preocupação na superfície, por dentro está profundamente desapontado. Ela desafiou e foi humilhada por um garoto de 12 anos. Como o patético Herbert queria dominar nosso protagonista e impô-lo, mas agora que viu sua verdadeira força, entende que isso não será possível. Nosso protagonista não é um animal que pode ser controlado, é um lobo e vai levar um tempo até que possam transformá-lo em uma ferramenta que possam usar. Herbert continua a andar e a refletir sobre o que pode ser feito até chegar ao seu destino. Ele entra em uma sala e cumprimenta alguém lá dentro, pedindo desculpas por seu atraso. A pessoa com quem ele está falando é revelada como o Príncipe Rainar, o quinto príncipe que se tornou imperador na vida anterior do nosso protagonista. Os dois eram amigos íntimos até que o Rainar o traiu. Ao perceber a chegada do mestre da torre, Rainar fecha seu livro e olha para Herbert e faz uma pergunta. Que informações ele tem sobre o popular mago Ian Page? Parece que Herbert tem mantido Rainar informado sobre todos os eventos recentes e os dois estão tramando algo juntos. A cena corta para a mansão de Ian em um dia ensolarado. Vemos Douglas, o filho do alquimista, todo vestido e pronto para sair. Ele chama seu pai, o alquimista Ledil, que aparece e fica feliz em ver seu filho. É hora de sair. Os dois se viram para o nosso protagonista e se despedem. É o primeiro dia de aula de Douglas na academia e ele está animado. Vemos Ian sentado, absorto em sua leitura. Ele mal pode acreditar que hoje é seu primeiro dia na Academia Imperial de Alquimistas. Ele foi aceito como topo da coorte desde o momento em que se inscreveu. Não há dúvidas de que ele possui talentos extraordinários e um futuro promissor como alquimista. Ian tem domínio sobre todas as matérias que são ensinadas, graças ao conhecimento de sua vida anterior.
Ele sabe que Douglas vai se divertir. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para ele, que está sentado sem ter muito o que fazer por enquanto. Ian decide se levantar e voltar aos negócios. Desde que retornou, tem trabalhado incansavelmente. Embora Rhaenyra ainda não tenha feito nenhum movimento, Ian sabe que não pode simplesmente ficar parado. Ele compreende que se quiser alcançar o mesmo nível de poder que tinha em sua vida anterior, precisa fortalecer este corpo mais frágil. Uma empregada entra na sala com uma carta em uma bandeja do Palácio Imperial. Ian a pega e vê que é um convite para um evento especial organizado pelo Príncipe Hydin. Ele mal pode acreditar e começa a se preparar. Naquela noite, ao chegar ao local, ainda acha difícil acreditar que foi convidado para um evento dessa magnitude. É uma regra tácita que um mago não é convidado para eventos sociais a menos que tenha nascido na nobreza. No entanto, aqui está Ian, surpreso ao perceber que o Príncipe Hydin está hospedando esse evento. Mesmo em sua vida anterior, ele achava surpreendente interagir com a nobreza. O Príncipe Hydin sempre agiu com falta de entusiasmo e nunca organizou eventos para pessoas de alto status devido à sua atitude apática. Essa postura custou-lhe a oportunidade de entrar no mundo político, e todos os nobres do Império acabaram virando as costas para ele. O Príncipe Rhaenyra, por outro lado, era muito diferente. Não apenas ele era ativo na cena política do reino, mas também fazia questão de se tornar amigo de outros nobres e estabelecer conexões com eles. Foi isso que levou o Príncipe Rhaenyra a usurpar o trono de seu irmão após a morte de seu pai. Ian não compreende por que Hydin está agindo de forma tão diferente agora, mas não se importa. Isso está funcionando a seu favor. Qualquer coisa que possa impedir Rhaenyra de se tornar imperador é bem-vinda aos olhos de Ian. Ele está disposto a aproveitar essa oportunidade para alavancar sua própria posição e influência no Império. Ian se aproxima da porta e se prepara para entrar no evento que Eden está hospedando. O homem na porta verifica seu convite antes de permitir sua entrada. Ao adentrar, Ian fica maravilhado com a visão de paredes de mármore, pisos reluzentes com lustres dourados e uma decoração somptuosa. Certamente, esses materiais não foram adquiridos na IKEA. Os nobres na sala voltam os olhares para nosso protagonista, conversando entre si, provavelmente se questionando o que ele está fazendo ali. Esse desconforto começa a incomodar Ian, que nunca foi alguém de se associar com a nobreza em sua vida anterior. A tensão se dissolve quando o Príncipe Hydin entra na sala. Todos abaixam a cabeça em sinal de respeito por ele. O príncipe se posiciona numa varanda próxima, observando todos os presentes, muitos trajando trajes de alta costura. Com um tom sincero, Hydin agradece a todos por se reunirem ali naquela noite. Ele explica que está organizando o banquete em nome de seu pai, o imperador. Embora normalmente faria o discurso de abertura nesse momento, Hydin decide aproveitar a oportunidade para apresentar alguém especial. O convidado especial é Ian, e ele parece um pouco perturbado, questionando se está se referindo a ele ou não. Hydin continua, mencionando que ele reservou um tempo para convidar pessoalmente a pessoa que está prestes a apresentar. Trata-se do mais jovem mágico de alto escalão da 4ª classe na Torre de Marfim, um convidado de honra do território magriano na Página Norte. Ao ouvir seu nome, um sorriso se forma no rosto do nosso protagonista. O príncipe convida Ian a se aproximar, explicando que o propósito principal do evento era apresentá-lo a todos os presentes. Ao ouvir seu nome sendo anunciado novamente, Ian fica um pouco confuso. Ele agradece ao príncipe por sua graciosa apresentação, embora saiba no fundo que provavelmente foi uma manobra para Hydin demonstrar aos nobres que ele tem um mago poderoso ao seu lado. Ian suspeita que o evento talvez não tenha sido ideia de Hydin, e que o imperador pode tê-lo pressionado para fazer isso. Hydin continua a falar sobre as muitas realizações de Ian, expressando surpresa ao pensar como Ian conseguiu alcançar uma posição de alto escalão tão rapidamente após chegar à Torre de Marfim. O príncipe imagina os olhares surpresos nos rostos dos magistrados. Ele admite que,
Quando conheceu Ian pela primeira vez, não ficou muito impressionado e chegou a questionar por que Lord Marcus estava tão empenhado em um jovem que parecia tão despretensioso. Hyde não tinha ideia de que Ian acabaria por revelar habilidades tão notáveis. Hyde admite que foi ordenado por seu pai a sediar o evento, mas expressa sua satisfação por tê-lo feito. Ian, por sua vez, está sem palavras. O príncipe o elogiou e insultou em questão de segundos, deixando-o sem saber como reagir. Hyde se vira e indica a presença de uma figura sombria à sua direita. Quando Ian vê a pessoa, seus olhos se arregalam ainda mais e ele fica sem palavras. Trata-se da irmã de Hyde, a princesa Harry, que ele havia visto praticando magia secretamente mais cedo. Ela se apresenta e afirma estar bem ciente da fama de nosso protagonista no Palácio Imperial. A princesa brilha tão intensamente quanto uma estrela, a ponto de Ian mal conseguir olhá-la nos olhos sem ser ofuscado. Harry lamenta não ter muito tempo para conversar naquela noite, mas o convida para outro evento, pois gostaria de ouvir mais sobre suas realizações. Ian tenta minimizar suas histórias, dizendo que são apenas sobre monstros e magia, mas a princesa insiste que acha a magia fascinante e deseja discutir mais sobre o assunto. Ela promete enviar uma carta com mais informações e aconselha Ian a aproveitar o restante da noite. Harry parte com o príncipe, e Ian a observa enquanto ela se afasta, notando que ela parece completamente diferente do momento em que a viu praticando magia mais cedo. Suas vestimentas são mais majestosas e seu cabelo está adornado com flores. Ian admira a beleza da princesa Harry. O príncipe Hyde, por sua vez, parece um pouco nervoso, mas é compreensível, pois está cumprindo suas responsabilidades como anfitrião, conversando com os convidados e certificando-se de que tudo está correndo bem. Ian decide que é hora de partir, não há mais nada para ele fazer ou ver ali. Ele passa pelos nobres que dançam animadamente e dirige-se ao terraço. No entanto, ao sair, ele avista um rosto familiar à sua direita, Oliver, o capitão da Segunda Ordem Imperial. Em vez de sua armadura habitual, Oliver está vestido com um elegante terno. Ian elogia o novo visual de Oliver, dizendo que ele está fantástico. Oliver fica um pouco desconcertado com o elogio e explica que foi ordenado pelo príncipe Hyde a usar esse traje. Depois da breve conversa, surge um silêncio constrangedor, e ambos percebem que não tem mais o que dizer um ao outro. Ian começa a pensar que talvez não tenha sido a melhor ideia sair para o terraço. Oliver, para quebrar o desconforto, começa a falar sobre Helene. Ele comenta que ouviu rumores sobre como nosso protagonista a derrotou. Ian fica surpreso ao ouvir tantos rumores sobre si mesmo. Ele sabia que a maioria das coisas que acontecem na Torre de Marfim deveriam ser consideradas confidenciais. Oliver sorri e comenta sobre a dificuldade que os cavaleiros têm em obter informações nessa época. Com a hierarquia militar sendo liderada principalmente por magos de alto escalão, os cavaleiros perderam muito prestígio e agora são vistos como acessórios. Oliver revela sua surpresa ao saber que Ian não apenas é o mais jovem mágico de alto escalão da quarta classe, mas também derrotou Helene, conhecida como a Mulher de Fogo. Ele admite que, por vezes, se questiona se Ian é realmente o jovem que ele aparenta ser. Ian agradece os elogios e Oliver continua, destacando que é inegável que Ian agora conta com a confiança do príncipe Hyde. Então, de maneira um tanto solene, Oliver se ajoelha e se prepara para fazer uma pergunta de grande importância. Embora possa parecer que ele está prestes a pedir a Ian em casamento, essa não é a intenção. A pergunta de Oliver é direta: de que lado nosso protagonista está? A maioria dos magos na Torre de Marfim está apoiando o príncipe Rhaenyra para se tornar o próximo imperador, enquanto os cavaleiros permanecem leais ao príncipe Hyde. Oliver quer saber em quem Ian irá apoiar. Ian fica um pouco desconcertado com a pergunta e dá de ombros, achando difícil responder de maneira apropriada em uma situação como essa. No entanto, Oliver insiste, dizendo que como um cavaleiro leal ao príncipe Hyde, é importante saber se Ian é um aliado ou um inimigo. Lembrando da lealdade de Oliver a Hyde em sua vida anterior, Ian pondera sobre como responder.
Depois de refletir sobre a traição de Rhaenyra, ele decide falar a verdade. Ian explica que não está tomando um lado, mas que nunca apoiará o príncipe Rhaenyra, não importa o que aconteça. Oliver escuta atentamente, satisfeito com a resposta. Ian acrescenta que usou magia, então ninguém escutou o que acabou de dizer. Mesmo que Ian não tenha escolhido um lado específico, Oliver está contente com a resposta. Ele então surpreende Ian com um pedido. Gostaria que Ian o treinasse para lutar contra magos, mesmo sendo um mago ele mesmo. Ian brinca que deve ser bastante ousado pedir algo assim. Ian recusa o pedido de Oliver, explicando que não vê o que ele ganharia ao treiná-lo. Em resposta, Oliver retira um colar de seu pescoço. Trata-se de um colar que a ex-imperatriz lhe deu no dia em que ele foi nomeado guarda-costas do príncipe. Disse que o colar é encantado e ajuda a manter a mente clara. Ian reconhece o colar como um dos tesouros da família imperial que ele não conseguiu obter em sua vida anterior. A única coisa que ele soube foi que pertencia à falecida imperatriz. Ian fica surpreso por Oliver estar oferecendo algo tão pessoal a ele. Oliver assegura a Ian que está tudo bem, pois o colar foi dado a ele para que pudesse apoiar o príncipe Hayden de uma maneira mais eficaz. Agora, ele o está entregando para tornar-se mais forte e proteger o príncipe. Oliver acredita que a falecida imperatriz compreenderia, vendo quanto ele está disposto a fazer por Hayden. Ian aceita o colar, agradecido, e concorda em treinar com ele. De repente, um estrondo ecoa e uma cortina de chamas bloqueia o céu noturno. Os dois se viram rapidamente para ver o que está acontecendo. A explosão aconteceu, e pela expressão em seus rostos, não é uma boa notícia. Embora a explosão tenha ocorrido a certa distância, algumas chamas atingiram o edifício onde o evento estava sendo realizado. O pensamento imediato de Oliver é a possibilidade de o príncipe estar em perigo. Ele corre de volta para dentro do terraço, com Ian logo atrás, para avaliar a situação. Ao chegarem, percebem que todos estão bem. Hayden protege sua irmã com o braço. Felizmente, todos estão bem. No entanto, logo surge uma notícia preocupante. Um dos cavaleiros informa que várias explosões foram detectadas no Palácio Imperial, e foi ativada algo chamado Zona de Comunicação de Emergência. Todas as tropas estão atualmente em busca da causa das explosões. Ian, por sua vez, está ciente do funcionamento dessa zona de comunicação de emergência. Todos os quartéis generais dos Templários e os quartéis do Exército Imperial operam em uma rede conectada pela Torre de Marfim. Essa rede permite que as tropas se coordenem e se concentrem em proteger o palácio em caso de emergência. Se a zona de comunicação de emergência for ativada, todas as tropas imperiais devem se reunir em torno do Palácio Imperial. A situação é grave, e a segurança do Império está em jogo. Ian rapidamente raciocina sobre a situação. Ele se pergunta se a explosão foi um meio de distração, um pretexto para a chegada de alguém, provavelmente em busca de resgatar o espião Cecília. Agindo de forma imediata, ele invoca uma barreira de mana para proteger a realeza presente. Ao virar-se para a princesa Harry, pergunta se ela é capaz de sustentar a barreira, sabendo que ela também possui habilidades mágicas. A princípio, a princesa tenta evitar a questão, mas diante da urgência da situação, admite que aprendeu um pouco de magia e provavelmente pode ajudar. Ian sai da barreira, deixando-a responsável por mantê-la ativa. Ele se aproxima de uma empregada próxima e pergunta se alguém com o nome de Isabela esteve ali recentemente. A empregada está visivelmente temerosa diante da situação, mas revela que, de fato, alguém chamado Isabela esteve no local. Isso confirma as suspeitas de Ian. Ele compreende que essas pessoas vieram ao palácio para resgatar o espião, e que o plano era distrair as tropas do palácio e se aproximar sem serem detectados. Embora Ian esteja preocupado com a segurança de Cecília, ele também sabe que ela possui informações valiosas sobre ele e não quer que caia nas mãos dos Coldvalkirs. A situação se torna ainda mais crítica. A teoria de Ian se prova correta. Enquanto todos estão distraídos com a explosão, um homem chamado Daniel se aproxima da cela de Cecília. Ao retirar o capuz,
revela seus longos cabelos separados ao meio. Daniel expressa sua decepção ao ver Cecília e lamenta ter pensado que ela era uma maga competente. Cecília, aliviada ao vê-lo, salta em direção às grades e pede que a liberte rapidamente. Ela assegura a Daniel que não entregou nenhum dos outros espiões. Além disso, informa que nossos protagonistas sabiam desde o início sobre a existência dos espiões Coldwalker e até mesmo possuíam uma lista com as afiliações. Eles também tinham conhecimento da marca de mana que todos os espiões Coldwalker têm nas costas, algo que Cecília desconhecia até então. No entanto, Daniel não parece estar com pressa. Ele pergunta se Cecília tem mais alguma informação para compartilhar. Cecília responde que não há tempo para conversar naquele momento. A urgência da situação é palpável. À medida que Cecília pede para ser libertada, Daniel atende ao seu pedido e abre a porta da cela. A porta rende ao se abrir, e um sorriso de alívio se forma no rosto de Cecília. Não fica claro por quanto tempo ela esteve confinada ali embaixo, mas agora ela está livre para seguir em direção à próxima fase. No entanto, antes que ela possa fazer qualquer coisa, Daniel interrompe sua liberdade. Com um golpe preciso, ele a atinge com sua arma. Cecília cai no chão, segurando o pescoço gravemente ferido. Enquanto Cecília estava presa na Torre de Marfim, os outros espiões Coldwalker discutiram extensivamente sobre o que fazer com ela. Dada sua habilidade como mágica de terceira classe, ela era uma presa valiosa. Houve um momento em que consideraram seriamente resgatá-la. Infelizmente, chegaram à decisão final de simplesmente executá-la. Após o ato, uma voz sussurra atrás de Daniel, numa entonação mortal, dizendo: "Você também." O arrepio percorre sua espinha ao perceber que não está sozinho. Daniel se vira rapidamente, lançando sua adaga em direção à voz. A adaga atinge a parede ao lado do rosto de nosso protagonista, raspando sua bochecha no processo. Ofegante, Daniel pergunta quem está ali. Ian observa a cena, vendo o corpo de Cecília no chão, e agradece dizendo tem uma preocupação a menos. Utilizando sua magia de gelo, ele congela Daniel no lugar. Ian já conheceu esse homem em sua vida anterior e se aproxima dele lentamente. Foi uma coincidência feliz encontrá-lo aqui, pois Ian desejava vingar as tragédias que seus colegas de classe enfrentaram. Por outro lado, Daniel está completamente alheio ao que está acontecendo. Ele nunca matou nenhum dos colegas de classe de Ian. No entanto, Ian sabe que o momento está se aproximando. O gelo cresce e se expande, envolvendo todo o corpo de Daniel, até mesmo movendo suas pernas. Ian tomou uma decisão desde que retornou ao passado, ele vai restaurar tudo ao seu devido lugar. Ian golpeia o gelo, e ele se fragmenta em 1000 pedaços. Daniel cai no chão, seu corpo congelado e, presumivelmente, sem vida. Mesmo que Ian decidisse descongelá-lo, não poderia trazê-lo de volta. Ian acena com a mão na nuca para revelar que também tem uma marca de mana. Ele sabe que isso será suficiente para servir como desculpa. Os mágicos aparecem ao ouvirem barulhos suspeitos. Eles não conseguem acreditar no que veem. Ian está de pé e no chão abaixo dele jazem os corpos de Cecília e Daniel, ambos mortos, com a marca dos Coldwalkers brilhando em seus pescoços. A cena corta para o imperador, que bate o punho em seu trono. 2 pessoas já desapareceram de dentro do palácio. Ele está falando com Herbert, o mestre da torre, repreendendo-o vigorosamente. Ele confiou toda a autoridade relacionada à busca por espiões à Torre de Marfim, com a garantia de que eles erradicariam todas as raízes podres. Agora, o Imperador Terry declara que não pode mais confiar nessas garantias, e a partir de agora, todas as autoridades concedidas aos mágicos em relação à busca serão retiradas. Visivelmente irritado, ele exige que Herbert entregue todas as informações que coletou até o momento para a família imperial e para a Ordem da Noite. Tudo o que ele sabe deve ser compartilhado com o exército do Império. Herbert, envergonhado, compreende a seriedade da situação e concorda em cumprir as ordens do Imperador. O monarca acena para que ele se retire, e Herbert deixa a sala do trono,
visivelmente abatido. Enquanto todos observam e sussurram sobre ele, um assistente do imperador pede ao nosso protagonista para dar um passo à frente e prestar seus respeitos à sua majestade. Yan, o estimado convidado do norte, segue em frente. O imperador expressa sua felicidade por se encontrarem novamente. Yan abaixa a cabeça. Graças à excelente competência de Yan desta vez, foram capazes de manter a segurança do império. Se não fosse por ele, teriam perdido uma quantidade significativa de informações para um inimigo desconhecido. Isso teria sido um golpe devastador para o império e a família imperial teria sido reduzida a nada além de motivo de chacota em todo o mundo se sua negligência tivesse sido exposta. O imperador não esquecerá o que nosso protagonista fez. Ele é grato e gostaria de dar algo a Yan pessoalmente pela contribuição que deu para a proteção do império. Um homem se aproxima de Yan com um estojo. Yan se pergunta qual será sua recompensa desta vez. Trata-se de um manto que pertenceu a um ancestral do imperador, ao único mágico da família imperial chamado Mitchell, o mesmo mágico que fundou a Torre de Marfim. Esta é a única relíquia que ele deixou para trás. Yan fica surpreso com um presente tão significativo. Seus olhos brilham ao olhar para ele. Geralmente, um item como esse não seria dado a alguém que não faz parte da família imperial. Então, o imperador explica a Yan que não está lhe dando o manto permanentemente, mas sim emprestando-o. Ele deseja que o manto retorne à família imperial quando Yan eventualmente falecer ou quando não desejar mais possuí-lo. Mitchell foi o primeiro e último mágico da família imperial do Império. Ele não apenas foi um herói que salvou o Império, mas também um mestre da torre reconhecido por sua competência e habilidades mágicas. Este manto é um item que Yan nunca tinha visto antes, mesmo em sua vida passada. Por ser um manto, ele não precisa remover suas roupas para experimentá-lo imediatamente. Yan o retira do estojo e o veste, percebendo que é um pouco grande demais. O imperador ri, dizendo que pode ser grande agora, mas com o tempo, ele certamente irá se ajustar. Enquanto usa o manto, Yan nota que há uma técnica de feitiço gravada nele. Ele decide tentar ajustá-la usando sua magia. Com gestos de mãos, o manto encolhe instantaneamente para o tamanho perfeito. As pessoas no quarto olham com espanto, imaginando como algo assim foi possível. O imperador também está surpreso e elogia nosso protagonista, dizendo que o azul parece incrível nele. Yan se ajoelha no chão, agradecendo ao imperador por sua generosidade. Ele reconhece que este manto certamente será útil para chamar a atenção de algumas pessoas. Obrigado por assistirem até aqui. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like e comenta. Yan para a próxima parte.